Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro para agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Isso me engrandece muito e me deixa muito feliz, né? Aqui embaixo eu deixo o meu e-mail, deixo também os meus telefones e deixo o meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? Aqui de segunda a sexta você tem sempre um assunto novo para refletir, para ler e refletir e nos mantermos atualizados. Meu muito obrigado aos 160 amigos que estão acreditando no meu trabalho, que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado mesmo e que passe mais para um amigo, e divulgue o meu canal para que eu possa cada vez mais, né, crescer e mais gente possa aprender com o meu vídeo e também, eu também possa aprender com eles. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu primo, né, o meu amigo Berg Lucena, que me convidou para fazer parte do programa na rádio Comunidade FM de Santa Cruz de Capibaribe. Participei no dia 17 de um programa de 1h30, cuja pauta foi muito importante, muito interessante, bem discutida. Eu e ele discutimos bastante os problemas do Brasil, né? Os problemas dos combustíveis, a questão da política interna de Pernambuco e também da PEC, que trata da alteração pelo Senado, pela Câmara, das decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui, em primeiro lugar, né, é, meus pêsames, né, à família de um vereador que eu, infelizmente, não tive oportunidade de conviver com ele, mas o conheci em algumas passagens pela política de Taquaritinga do Norte. O vereador Oscar Miguel era muito jovem e que, infelizmente, eu soube há poucas horas, né, do seu falecimento. Quero aquele consternado, né, levar o conforto, né, que Deus conforte a família do vereador Oscar Miguel, que ele cumpriu com a sua missão aqui na Terra, como vereador de 2017 a 2020, que o povo de Itacoaritinga está de luto, mas isso é a vida e a gente tem que progredir porque assim Deus quer, né? A família, os meus pêsames e que Deus conforte todos vocês. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto extremamente complicado, extremamente complexo, extremamente explosivo, né? Literalmente explosivo, que trata-se dos combustíveis. É muito engraçado porque o Brasil acha, o povo brasileiro parece que não acordou ainda e acha que combustível é uma dádiva, é um presente do governo. O governo não tem que doar combustível. Não, o combustível é uma mercadoria, é um produto como outro qualquer. Só que quem tem o monopólio do refino, da distribuição e tal, é a Petrobras. Certo? Mas a Petrobras é uma empresa que tem que ter lucro como todas as outras, as demais. Né? É, é um problema realmente os combustíveis, porque eles, quando aumenta o combustível, aumenta todo o processo, toda a produção, todo o serviço, porque o que move, o que move o Brasil, né? O Brasil infelizmente optou na década de 70 por a expansão da rodovia, né? Esquecemos o trilho, que era a maneira mais fácil e melhor de termos iniciado o progresso, né, o desenvolvimento que nós iniciamos na década de 70, na segunda metade do século XX, mas o governo militar, né, optou por desenvolver a parte rodoviária. Então, hoje, qualquer frete, né, qualquer mercadoria, ela se torna muito cara. O combustível, o transporte de combustível, a distribuição de combustível, a distribuição de gás, ela se torna muito caro por causa da estrada de asfalto, né, da rodovia, através do queimando óleo diesel, queimando gasolina. Esse é um grande problema, um grande erro do nosso país. Nós não podemos atribuir ao presidente Bolsonaro a culpa pelo elevado custo do petróleo, porque nós tivemos, né, o petróleo é um commodity negociado no mercado internacional e qualquer conflito no mundo
ele sobe, vai às nuvens, vamos dizer assim. Nós estamos saindo de uma crise da pandemia, eu acho que a pandemia já podemos dizer que ela está num processo descendente, o mundo já está se livrando dela, mas infelizmente, né, a pandemia provocou um estrago na economia mundial, nós estamos vivenciando um processo inflacionário do mundo, nos principais países do mundo, como nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Todos esses países estão sofrendo processo inflacionário por causa da pandemia, que, de certa forma, né, nos privou de muitos insumos, né, principalmente chips para a área de indústria e tal, de computador. E o Brasil encontra-se, o mundo, né, encontra-se vamos dizer assim, num processo de reaquecimento da economia após Covid. E para piorar a situação, que já é um truísmo, né, nós estamos também diante da invasão por 120 dias, eu acho, que nós estamos com a questão da guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia à Ucrânia, sem uma invasão estúpida, simplesmente para atender ao orgulho, né, e um sonho aloprado de um autocrata chamado Putin, que quer porque quer o território da Ucrânia. Não sou especialista em geopolítica, portanto não vou me aprofundar neste assunto. Mas tudo isso é para dizer, por causa do aumento, né, isso é a consequência, a causa do aumento e do descontrole dos preços dos combustíveis no Brasil. Como eu falei inicialmente, não podemos culpar o presidente Bolsonaro por esta crise. Só que o presidente Bolsonaro, ele foi omisso, ele foi negligente, ele foi incompetente quando ele não previu isso, que a pandemia e a guerra da Ucrânia traria consequências graves no preço internacional do petróleo. Ele foi avisado, a imprensa mundial, os governos do mundo, as organizações internacionais alertaram sobre isso. Mas ele ficou em cima do muro, diz assim, vamos manter a neutralidade, porque o Putin é meu amigo, eu fui à Rússia e ele afastou a turma, só porque eu fui lá, ele mandou a tropa recuar e tal. Né? Então ele solidarizou-se, né, o presidente Bolsonaro manteve uma solidariedade à Rússia, tanto é que ele está votando na ONU, né? O governo brasileiro tem votado contra diversos projetos de resoluções, ele se mantém na neutralidade. Eu não vou entrar no detalhe se está certo ou está errado. Agora, o presidente Bolsonaro comprou uma briga tentando transferir para terceiros, parece que esse é o jeito dele, né? Sempre encontrar um culpado. Porque o presidente Bolsonaro, ele parou de governar, ele é uma pessoa que fica poucas horas no Palácio do Planalto, ele se envolve pouco com os problemas brasileiros, porque ele sempre encontra um culpado. Inicialmente ele culpou o STF, porque não deixou governar. Inicialmente culpou os governadores, porque não deixaram eles governar. Ele queria que abrisse tudo, as pessoas morressem, 6 milhões ou mais de pessoas morrendo de Covid-19, para ele não tinha problema nenhum. Podia morrer porque ele queria que as pessoas... Não podemos fechar, porque a economia... Claro que a gente sabia, todo mundo sabia que o impacto da Covid-19 ia ser muito forte na economia. O resultado mas era alternativa que os governos do mundo encontraram, que foi fazer um lockdown. Tanto é que até hoje a China está com esse processo ainda, não encontrou o equilíbrio para o seu processo lá da Covid-19. Então ele não tomou nenhuma medida, ele devia ter convocado um gabinete de crise, ter encontrado soluções, né, para resolver o problema dos combustíveis, mas ele preferiu transferir a culpa, né, para a Petrobras. E a culpa já botou 2 presidentes da Petrobras, se eu não me engano, né, já demitiu, 2 ou 3, acho que esse é o 4º presidente da Petrobras, é muita loucura. A Petrobras precisa de tranquilidade para poder ter o gerenciamento dos seus negócios, né? E é muito engraçado, porque por que eu digo que o presidente Bolsonaro ele jogou a responsabilidade para terceiro? Mas a culpa é dele.
quando ele não criou essa equipe, né, uma equipe sei lá, uma comissão, né, de notáveis, de pessoas que estudassem esse problema para resolver, para amenizar a crise. Eles não se livrariam da crise, como nós nos livramos da Covid. Mas podíamos ter feito uma solução, encontrado uma solução. Me lembro de 79, 80, 60, na década de 60, já no final da década de 60, início da década de 70 e 80, nós tivemos a primeira crise mundial do petróleo. Né? Como sabe, os árabes, quando descobriram que eles eram os donos do mundo, eles aumentaram o petróleo, estava em $70, eles passaram para 100. Então foi uma loucura. No Brasil nós tivemos o racionamento de petróleo. O que foi isso? Finais de semana os postos de gasolina não vendiam combustível, né? E quem tinha que viajar não podia viajar final de semana, porque os postos estariam fechados. E também se restringia para determinado tipo de transporte. Só tinha óleo diesel para ônibus e caminhões. Então foi um racionamento. O pessoal na época chiou muito, Rio de Janeiro, São Paulo, foram os estados mais prejudicados. Mas foi a solução, se eu não me engano, era o presidente Figueiredo. Eu não sei se foi início de gás, eu já estava no fim de gás, início de Figueiredo, ou no início do governo Figueiredo. Me desculpa esse lapso. Mas tivemos um racionamento de petróleo. Talvez a gente precisasse de também fazer isso agora. Né? Encontrar uma solução de racionar, diminuir o consumo de combustível para que diminuísse os preços. Né? Seria uma saída, apenas uma alternativa, ou outras alternativas que essa equipe, né, ia encontrar. Por exemplo, naquela época, o governo investiu no Proálcool, que hoje nós temos, o álcool da cana. Né? O Brasil não tinha até 1970, 1980, qualquer estudo sobre extrair álcool, combustível da cana-de-açúcar. Né? Então, nós temos também, por exemplo, seria entrar no um pouco, avançar mais, nós temos outros, a energia do futuro é energia que não virá do petróleo, será como a eólica, energia da água, enfim, a energia solar, que o governo pode começar a projetar e criar projetos e investir nesse setor. Então, acho que faltou essa previsão a longo prazo do governo, que acho que é um problema do Brasil, esse neoliberalismo que a gente vive, não permite que os estados investam. Quando o estado, o neoliberalismo acha que o estado tem que dar lucro, né? Ou superávit. Não é bem assim, a gente tem que entender essa situação. Então, ao presidente Bolsonaro faltou essa visão a longo prazo, essa visão de estadista mesmo, não é? Ele está pensando de uma forma bem fechada, está isolado no mundo, né? O presidente Bolsonaro tem um hábito, né? Não estou aqui criticando, porque isso é o que ele faz, né? Ele tem o hábito de não se comunicar. Quando ele se comunica com a imprensa é de forma muito agressiva, e a única aparição dele é através daquelas lives horrorosas que ele faz no Palácio do Planalto, parece que toda quinta-feira, que é intragável, e também aquele chamado lá cercadinho para dar entrevista para os escolhidos lá dele, né? Então ele está perdido no mundo. Ele foi agora um pouco nos Estados Unidos, a viagem dele parece que não foi bem sucedida e tal. Então vamos deixar de lado a crítica do presidente Bolsonaro, mas eu só vejo o seguinte: existe uma lei, a lei 13.313, ela é de junho de 2016. Essa lei é chamada Lei das Estatais. Então, o que diz a lei? Vamos lá no artigo 4º, que trata exatamente da questão da Petrobras, né? Vou achar aqui o artigo 4º. O artigo diz assim: a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Diz assim: a sociedade de economia mista é a entidade dotada de responsabilidade jurídica de direito privado com criação e autorização por lei sob a forma de sociedade anônima cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou a entidades da administração indireta. Aí diz lá o seguinte, diz lá o parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 4º dessa lei, da Lei das Estatais. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador.
estabelecido na Lei 6.404 de 1976, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitando o interesse público que justificou sua criação. Parágrafo 2º. Além das normas previstas nesta lei, a sociedade de economia mista, com registro em comissão de valores mobiliários, sujeitar-se-á às disposições da Lei 6.385. Então, gente, não tem como o presidente Bolsonaro ir para a televisão, para a imprensa, e dizer que não tem responsabilidade nem controle sobre a Petrobras. Então, porque ele é o controlador. Ele é quem indica o presidente da Petrobras. É ele quem indica a diretoria da Petrobras. É ele quem indica os conselheiros da Petrobras. Então, todas as decisões da Petrobras têm o conhecimento do presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro não pode, mais uma vez, transferir para terceiro a responsabilidade dos aumentos de combustíveis. Os aumentos de combustíveis vão ocorrer. Eu sei que virou polêmica agora, o deputado Arthur Lira, né, parece que comprou essa briga. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, entendeu? Mas essa é uma realidade. Antes das eleições, eles querem congelar os preços dos combustíveis até as eleições. Gente, isso é fraude eleitoral. Porque se tiver que aumentar os preços dos combustíveis em julho, em agosto, em setembro, que aumente. Porque não tem como a Petrobras manter os preços congelados para atender ao governo. O governo tem que ter essa responsabilidade de deixar que a Petrobras, que é uma empresa cujo objetivo é obter lucro, a Petrobras tem que fazer política social. Peraí. A função social da empresa, de todas as empresas, é pagar impostos, geração de empregos, controlar o meio ambiente, preservar o meio ambiente. Então, a função social da empresa é diferente. Ela não pode, se o governo Bolsonaro quiser criar subsídio para o botijão de gás, criar subsídio para o taxista, criar subsídio para o entregador de pizza, aí é política de governo, não é política da Petrobras. A Petrobras precisa de ser gerenciada com eficiência, com capacidade, com tranquilidade, que possa prever os custos efetivamente e aumentar os seus preços quando necessário for. Eu não vou criticar a questão de política de preços da Petrobras. Isso é competência do presidente Bolsonaro, é lei, a Petrobras segue a lei, a Petrobras não faz porque quer. A Petrobras tem o controle de preço, a Petrobras tem toda a sua estrutura administrativa de acordo com a lei, com o conhecimento do presidente Bolsonaro. Então não dá para ele negar-se e dizer que não tem nada a ver com a Petrobras, que a Petrobras virou um Petrobras Social Clube. Ele é o acionista majoritário. Então a política da Petrobras é ditada pela presidência da República. É isso que eu queria que ficasse claro para a sociedade brasileira. E também, repetir mais uma vez, que petróleo não é uma dádiva. Petróleo é um minério que custa caro a sua extração, custa caro a sua distribuição, e que o Brasil é eficiente nessa tecnologia, nessa ciência do petróleo. Em 1942, quando criaram a Petrobras, desde esse tempo o Brasil vem desenvolvendo muito bem. Então, é preciso que haja políticas sérias. Não essa politicagem que estão tentando fazer com a Petrobras, que é transferir para a Petrobras a culpa pelo aumento dos combustíveis. Não é culpa da Petrobras. Isso é uma política de governo que o Bolsonaro resolveu. Cadê o ministro da Economia? Era ele que devia estar tratando de aumento de preço de combustível. Não vamos. Cadê o ministro da Economia? O Paulo Guedes sumiu. Quem souber de notícia de Paulo Guedes, que avise. Porque Paulo Guedes não dá uma opinião sobre isso. Isso é competência dele, da parte da economia, tratar de custo, de elevação, de preço, de inflação, etc, etc. Não é política. Não vamos politizar a Petrobras. Deixa a Petrobras ganhar o dinheiro dela, deixa a Petrobras desenvolver a sua parte, toda a sua logística e assim sucessivamente. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.